temos uma educação que é profundamente desigual. Aquilo que mais me deprime no nosso país é que estamos, parece quase que obcecados em manter o status quo, deixar de financiar as universidades e passar a financiar os alunos. Não há espaço para o ensino tradicional. Como é hoje praticado, é anacrónico. Quase um milagre as coisas funcionarem mais ou menos, mas é muito mau. Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito este convite. É uma honra enorme ter-te aqui, não só por seres uma pessoa de muito nome na educação em Portugal, mas também porque eu lembro perfeitamente que o dia em que te conheci, quando fui à 42 para apresentar o Student Hub, eu lembro de chegar lá e ficar fascinado com o que é que está a acontecer aqui, como é que isto existe, e depois quando tu até me foste mostrar cada passo da 42, acho que isso também nos inspirou muito para, ok, há possibilidades de fazer uma mudança. Por isso, desde já, agradeço-te imenso, não só por teres aceito, mas pelo impacto que também tiveste no nosso percurso. O prazer é todo meu. Indo aqui mais direto então ao nosso podcast, eu queria começar por te fazer uma pergunta, que é, vamos imaginar que vem agora alguém a Portugal, a terra em Portugal, e não sabe nada sobre o estado do nosso ensino. Como é que tu resumias como é que está o ensino em Portugal? E que resultados é que estamos a ter atualmente? Como é que está a saúde da nossa educação cá? Bem, essa resposta espero que ninguém me a faça, porque é um tema que me apaixona e sobre o qual eu sou capaz de falar há muito tempo. Mas tentando resumir, Portugal essencialmente desperdiçou 200 anos de educação, enquanto os países do norte da Europa, a partir de meados do século XVIII, começaram a educar maciçamente a sua população. Nós aqui tínhamos o Marquês de Pombal que resolveu expulsar os jesuítas, que era quem geria todas as escolas, e de repente passámos praticamente eliminámos a escolaridade em Portugal. Só por volta de 1930 é que recuperámos os números de alunos que tínhamos em meados do século XVIII. Portanto, desperdiçámos verdadeiramente 2 séculos. Até para aí aos anos 50 do século passado, quando se começou a fazer um grande esforço de alfabetização, que ainda se vê hoje em dia, se passearem pelo país, vês aquelas famosas escolas do Raulino espalhadas por todo lado, datam dessa altura, e depois, obviamente, pós 25 de Abril, alargou-se ainda mais o esforço, e eu diria que chegamos agora, em 2025, com níveis de escolaridade comparáveis com qualquer país europeu. Portanto, acho que fizemos um esforço muito grande e nestes últimos 80 anos recuperamos os 200 anos de atraso que tínhamos à partida. Agora, acho que eu começo por dizer isto porque isto é bom e acho que devemos de alguma maneira congratular-nos por isso, porque isto representa um esforço coletivo muito grande, um investimento muito grande da nossa sociedade. Tendo dito isto, acho que estamos razoavelmente mal na nossa educação, hoje em dia, e de muitas maneiras. Desde logo temos uma educação cara. Nós gastamos muitos recursos em educação. Para vos dar uma ideia, levar um aluno do primeiro ao 12º ano na escolaridade obrigatória custa praticamente 100 mil euros. Isto num país que tem rendimentos médios per capita de 20 e tal mil euros. Portanto, é muito caro a nossa educação, quando ainda para mais hoje em dia praticamente 25% da população que paga impostos escolhe pagar a dobrar e pôr os seus filhos na escola privada. Portanto, é um bocadinho como na saúde, sobretudo a escola pública, está a prestar um mau serviço às pessoas. Em segundo lugar, temos uma educação que é profundamente desigual. Eu não sei se as pessoas têm bem noção disto, mas aos 15 anos, os portugueses que vêm dos 25% das famílias mais ricas têm 2 anos letivos de avanço, em média, sobre os 25% das famílias mais pobres. Isto é muito pior do que nos outros países desenvolvidos. E a nossa educação
tornou-se ultra segregada, quase guetizada. Quer dizer, não só estes 25% dos mais ricos fugiram para as escolas privadas, mas mesmo dentro das escolas públicas há umas diferenças gritantes entre as escolas dos centros urbanos e os da periferia ou do interior do país. Nós estamos muito contentes porque, não sei, 40 e tal por cento dos jovens hoje em dia chegam à universidade, mas se olharmos para os 25% de famílias mais pobres, só 10% é que chegam. Portanto, há desigualdades extraordinárias em termos de rendimento, em termos regionais. Eu no outro dia estava a ver uma estatística qualquer que a probabilidade de um miúdo do 9º ano no Alentejo passar o exame de matemática do 9º ano é para aí 15%. O estado é absolutamente preocupante. Para mim, e devo dizer, eu sou muito liberal e, portanto, quero minimizar de alguma maneira o envolvimento do Estado no país, mas sendo muito liberal, preocupa muito a educação, no sentido de que é a única ferramenta que temos para tentar equalizar as condições à partida e depois deixar que cada um possa progredir de acordo com o seu esforço e com o seu mérito, mas pelo menos temos que garantir que haja aqui uma base comum e essa não está a ser assegurada. Depois, os resultados têm vindo a piorar. Se nós olharmos para PISA, para os exames de PISA e outros, têm vindo a cair. E se quiseres a um nível mais profundo, estamos numa situação hoje em dia de pleno emprego na economia e o desemprego jovem continua nos 20%. Os salários de um recém-licenciado são da ordem dos 1.200 euros, pouco acima do salário mínimo. Isto reflete um estado, uma desadequação da nossa educação às necessidades da economia muito profunda. E, portanto, também não me surpreende que, de repente, este ano tenha havido uma quebra de 16% na procura do ensino superior, que é uma coisa que devia chocar a toda a gente, e, no entanto, eu vejo toda a gente a andar a rua normalmente, mas devíamos estar todos aterrorizados com isto, ou quando vemos que 25% das vagas das nossas universidades não estão a ser utilizadas. E sentes que isso foi igual noutros países? Ou seja, essa percentagem foi algo mais português ou na Europa sentiu-se um pouco também desta não entrada na faculdade? Eu diria que a quebra, não se viu. Acho que é muito português. É claro que o Covid teve um impacto transversal e baixou muito os resultados escolares aqui de quase uma geração. Mas o acesso à universidade na Europa é muito diferente de país para país. Há um país, por exemplo, como França, toda a gente entra, não há seleção à entrada, a seleção é no primeiro ano. Eu digo isto só porque eu sinto que muitos amigos meus e muita gente que entrou agora nos primeiros anos de trabalho separaram-se com uma realidade que não estavam à espera. E eu não sei até que ponto, ou seja, a falta de benefícios à saída das universidades faz com que as conversas de recém-licenciados com alunos do secundário também façam com que, olha, bem que mal não vale bem a pena entrar na universidade, muitos vão se calhar estar esse testemunho também ainda a baixar mais. Pronto, mas isto é uma constatação com que eu concordo e que acho que é um drama. Claro. E de facto, hoje em dia no país há se calhar meia dúzia de cursos, nem sequer é de universidade, é de faculdades ou de cursos em faculdades que são muito bons e que têm uma procura desmesurada, e o resto não tem procura mesmo. Quer dizer, há um Instituto Politécnico no nosso país que teve menos de 20%, teve uma procura correspondente a menos de 20% das vagas que tinha abertas. Temos nós gostamos de pensar que temos as universidades são todas iguais, os cursos são todos iguais, não são de facto. E temos um sistema, e é aqui com que eu vou rematar, ultra centralizado, governado de forma quase soviética, de cima a baixo, em que os incentivos estão todos errados, em que não há instrumentos de gestão das instituições, não há
concorrência, em que tudo é de tal maneira regulado e legislado que praticamente é impossível inovar, em que o governo das instituições é tipicamente por eleição interna, sem qualquer accountability perante a sociedade que financia. Portanto, é quase um milagre as coisas funcionarem mais ou menos, mas é muito mau. Temos depois greves sem fim, temos um absentismo gigantesco por baixas de todo o tipo. Isto não, eu acho que chegamos a um estado em que a educação pública em Portugal não é recomendável. É preciso mesmo a coragem, a ousadia de injetar uma grande transformação, que não é muito difícil, quer dizer, é de facto descentralizar, liberalizar, dar instrumentos de gestão e dar os incentivos certos para que. E eu tenho a certeza absoluta que veríamos logo quase com um pequeno milagre de escolas a melhorarem, A competirem. a competirem entre si. Agora, eu gosto sempre de dar um exemplo que chateia profundamente as pessoas da educação, que é imaginar que nós organizávamos as nossas padarias da mesma maneira que organizamos a educação. E dizer que havia um Ministério do Pão que geria diretamente 5.500 padarias pelo país, que alocava 135.000 padeiros a essas padarias, que dizia que tipo de pão é que podia fazer, dizia que os diretores das padarias não podiam recrutar os seus padeiros, promover os seus padeiros, despedir os seus padeiros, e dizíamos às pessoas, olha, só podes comprar pão na padaria do teu bairro. É óbvio que o pão que saía daqui era uma coisa absolutamente medíocre. Se o pão fosse gratuito para todos, íamos ver as outras padarias, se calhar a Claro. crescer. A mesma questão, a liberdade, dando essa liberdade, é exatamente o mesmo. Depois podíamos ter o pão da gleba e a padaria portuguesa e o não sei o quê. Quer dizer, que é aquilo que nós vemos continuamente de inovação. E estamos a falar de um mercado absolutamente simples, não é? Quer dizer, o pão como produto é muito simples, a educação como serviço é muito complexo. O quanto nós podíamos estar a crescer com vários tipos de abordagens diferentes, eu acho que. Agora, isto exige um bocadinho de coragem, exige visão, exige coragem para fazer diferente. E aquilo que mais me deprime no nosso país é que estamos, parece quase que obcecados em manter o status quo. Ainda que o status quo seja uma miséria. Mas é a nossa misériazinha e nós parece que ficamos contentes por manter tudo igual. E eu acho que o Pedro tocou em 2 pontos muito importantes, que eu costumo sempre dizer que as pessoas votam com os pés. E neste momento o que está a acontecer é votam com as ações também. O que está a acontecer é o que o Pedro disse, a entrada para as faculdades está a baixar, os alunos não querem já tanto entrar para a faculdade e os pais têm que fazer um sacrifício e acabam por pagar. Em vez de irem para o ensino gratuito, acabam por pagar e escolher colégios que têm que fazer um esforço financeiro, e estamos a assistir a cada vez mais os colégios a crescer e o público a cair. Eu vou-te dar um exemplo, por acaso também é gratuito, mas que é extraordinário. Nós nos últimos 12 meses, na Escola 42, em Portugal, tivemos 15.000 candidatos. O total das universidades e politécnicos públicos teve 45.000 candidatos. Nós tivemos tantos candidatos quanto 1/3 do total das universidades do país. Este número é uma coisa inacreditável, é surreal. E mostra que querem mudança, mostra que estão a querer procurar alternativas diferentes. Exatamente, que as pessoas estão sedentas por uma alternativa. Obviamente a Escola 42 é muito boa, é gratuita, é totalmente financiada por mecenas, mas é mesmo diferente. E enquanto nós, coletivamente como sociedade, não exigirmos que haja este grau de inovação, este grau de qualidade, este grau de competição,
estamos condenados à mediocridade. E acha que o governo, então, aqui neste caso, está a ser parte da solução ou parte do problema? Eu tenho muita dificuldade em dizer que o governo é parte, seja o que for, porque, quer dizer, o lugar mais miserável à face da terra é ser ministro da Educação, não é? Porque, quer dizer, uma pessoa chega cheio de ideias, com os olhos a brilhar e com vontade de fazer coisas, e depois depara-se com uma máquina devoradora que tritura tudo, com sindicatos que estão contra todas as mudanças. Quer dizer, e quando eu falo muito da coragem, é porque é verdadeiramente aquilo que tem faltado no governo do país. Coragem. Acho que era o Churchill que dizia que a coragem era a mais importante de todas as virtudes, porque sem ela as outras não interessam. E eu acho que é muito verdade. Nós não temos nunca tido coragem de fazer mudanças à séria. E não é só pelo medo eleitoral, é quase que temos os políticos que há um menor vislumbre de oposição, ou porque dentro da bolha há umas pessoas a comentar qualquer coisa nas redes sociais, fogem a correr. E isto é pena. É pena porque estamos a desperdiçar o futuro. No caso da educação, é mais do que uma pena, porque estamos de facto, hoje em dia, nesta transformação, nesta revolução tecnológica que estamos a atravessar, estamos a condenar uma geração a um futuro muito pouco promissor. Lá está, é inevitável, eu acho que eu começo a dizer isso sempre, porque acho que é inevitável a mudança na educação, porque nós temos pelo que o Pedro descreveu, um sistema curricular que se mantém há muitos anos da mesma forma, e nos últimos anos estamos a atravessar uma das melhores fases de explosão em tecnologia. Ou seja, quase que a interseção destes surge como o momento perfeito para se arriscar. Mas é que nem é arriscar, quer dizer, venham aqui, nós estamos a gravar este podcast no Túmulo, mas venham ver o Túmulo, venham ver a Escola 42 e percebem que não é arriscar. Já acontece. Isto acontece, é muito mais transformador dos alunos. Temos alunos que ganham a agência, que são donos do seu futuro, que percebem que é a sua iniciativa e a sua responsabilidade aprenderem. E esta pequena coisa faz uma diferença colossal. São escolas em que se aprende fazendo projetos, e quando quando queremos desenvolver um projeto e isso exige aprender qualquer coisa, vamos aprendê-la. Isto, até ao nível neurológico, é diferente. Se quiseres, é o circuito da dopamina em vez do circuito do cortisol, que é no modelo tradicional. Nós estudamos porque temos medo de chumbar. O medo é que faz agir o aluno. O cortisol funciona como motivador, mas durante muito pouco tempo, e é brutalmente desgastante. Agora, temos de ter a coragem e temos a oportunidade de dar um salto. Por exemplo, eu acho que isto não acontece porque as pessoas de facto têm dificuldade de imaginação. Todos nós passamos tantas horas sentados numa sala de aula que temos dificuldade em conceber sequer que a educação possa ser diferente de estar sentado numa sala de aula a tirar apontamentos a ouvir um professor. Mas pode. Aqui, uma das coisas que para mim é super evidente hoje em dia é que nós devíamos acabar com o sistema de anos e de turmas. E isto não quer dizer que eliminemos um currículo básico que toda a gente tem de aprender, mas que possa aprendê-lo à sua velocidade. E dar um motivo até para aprender. E para além disso, temos que deixar que as pessoas possam aprender outras coisas de acordo com a sua curiosidade. Uma das coisas que também é óbvio hoje em dia é que, do ponto de vista da sociedade, é muito mais útil termos alunos que aprendem coisas diferentes
do que todos a aprender a mesma coisa. Há 250 anos era útil aprendermos todos a mesma coisa. Estávamos no princípio da Revolução Industrial. Nós queríamos que as pessoas aprendessem os básicos de literacia e de numeracia para poderem ir trabalhar nas fábricas. Queríamos ordená-los por performance, para saber quem é que ia para o escritório e quem é que ia para o chão de fábrica. É também a altura em que apareceram as democracias. Queríamos formar cidadãos ordeiros, obedientes. Mas nada disto é verdade hoje em dia. Nós queremos pessoas... nós, de certa maneira, queremos muito mais competências do que só conhecimentos. Eu estou a ser cuidadoso aqui. Eu acho que as pessoas têm que continuar a ter conhecimentos. E acho que, por exemplo, acho que especialmente devem ter conhecimentos alargados em vez de especializados. A era da hiperespecialização acabou. Qualquer ferramenta de inteligência artificial vai saber mais do que o maior especialista em qualquer assunto pequenino. Agora, a riqueza humana virá de termos conhecimentos em muitas áreas distintas, porque é na interseção destas áreas que surgem ideias novas, criativas. Também acho que nós devemos aprender artes e manualidades. Desenvolver mais a criatividade também. Também. E nós precisamos de curiosidade, e o ensino parece quase uma máquina para destruir a curiosidade. Precisamos de curiosidade, precisamos de criatividade, precisamos de capacidade de colaborar, precisamos de pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de decidir em contexto de incerteza, pensamento crítico, empatia, ética. Precisamos de valores de ética, de responsabilização, e depois precisamos ter uma inteligência coletiva, uma capacidade de colaborar em equipas, de perceber que se tivermos uma variedade de pessoas numa equipa, vai sair uma riqueza muito maior desse trabalho. E obviamente temos todos ontem que aprender a usar ferramentas de inteligência artificial. E acho que, Pedro, tocando aqui um bocadinho no ponto que disseste atrás, acho que eu até vi uma entrevista tua muito interessante, onde tu dizes que basicamente naquela altura nós estávamos a formar os alunos literalmente no sentido da palavra de pôr uma forma e estar a produzir como se fosse uma máquina industrial que está a mandar alunos todos iguais, dentro daquele formato que a máquina quer. E acho que muito bem, hoje em dia, disseste, e há duas coisas que eu pesquisei muito, que é, tanto surgiu aquela palavra do polymath, um aluno, alguém que não é generalista, mas tem um bocadinho de conhecimento de várias áreas, mas que aprofunda uma delas, ou seja, tem um conhecimento específico numa, mas consegue dar uma abrangência até grande das outras. Tanto isso como, até ia dar o exemplo de uma empresa que eu valorizo imenso, que é o Notion. A forma como eles recrutam, e é uma empresa que está a ter muito sucesso, como eles recrutam a equipa deles, é tendo sempre em conta que um trabalhador tem que ter, não é preciso ser absurdamente bom naquela, vamos imaginar que é um programador back-end, não tem que ser super específico em programação back-end, tem que ser especializado nessa, mas eles procuram muito a vertente de tem que ser criativo, tem que também conhecer, por exemplo, front-end, e também tem que saber um pouco de design. Porque eles querem, lá está, como temos tantas ferramentas hoje em dia, eles querem, mas é que a cabeça do aluno, a cabeça do profissional, consiga, dentro da cabeça... E eu vou acrescentar que era bom que ele soubesse história e arte e astronomia e música e se calhar carpintaria. Vai conseguir ainda soluções mais criativas. Quer dizer, esta ideia do programador back-end, sabemos lá se daqui a 5 anos vai existir, ou o que quer dizer isso do back-end. Nós temos que preparar pessoas para um futuro que é ainda uma grande incógnita. Nós não sabemos. Quer dizer, temos muita certeza que 30% a 50% das profissões que existem hoje não vão existir no futuro. Mas não sabemos que novas profissões vão surgir, por definição. A outra coisa que sabemos é que cada um de nós vai passar por vários papéis ao longo da vida. E se calhar hoje sou
hoje sou médico pediatra, amanhã vou ser canalizador e depois da manhã vou ser músico. É óbvio que eu estou a exagerar. Sim. Mas vamos ter percursos muito variados. E afortunadamente temos ferramentas de inteligência artificial que nos dão superpoderes em muitas áreas. E, portanto, temos que primeiro desenvolver as nossas competências humanas que nos, apesar de tudo, complementam as máquinas. Aquilo que é nosso e que se torna relevante quando temos máquinas a trabalhar connosco, como colegas de trabalho quase. E são estas competências que eu acho, que falei, que são aquelas que vão ter uma valorização grande. A criatividade, os valores, a capacidade de tomar decisões, tudo isso, provavelmente é aquilo que nós não vamos delegar na máquina. Cada vez mais nós temos um ensino, até agora nós tínhamos um ensino muito focado na memorização. Premiava quem tinha maior capacidade de reter estes conhecimentos e depois conseguir ir a um teste. A partir de agora, Pedro, achas que como é que devíamos então, tendo em conta que se calhar o ChatGPT, o Google vão conseguir muito facilmente preencher esta parte que eu digo inteligência, de saber este conhecimento, onde é que disseste essas valências, mas como é que nós na prática poderíamos estar a mudar o ensino para dar aos jovens essas valências? Bem, eu continuo a achar que é preciso saber factos. Okay. Se nós não soubermos factos, se não soubermos teorias, se não tivermos um modelo mental do mundo, não vamos saber fazer prompts. Não. Temos que saber pensar e para saber pensar temos que saber alguns factos. Não, eu não estou a querer desvalorizar a aprendizagem de factos. Por outro lado, saber factos é muito diferente de marrar para um exame. Eu era muito bom numa coisa absolutamente estúpida, que é, na véspera do exame, marrar intensamente e sacar uma boa nota no exame e 3 dias depois esquecer-me de tudo. Não sei se desconfio que não era o único. Garantidamente. E desconfio que esse é um skill que não tem interesse nenhum. O único interesse desse skill era tirar boas notas e esquecer-me de tudo. Felizmente, cheguei a uma certa altura e houve algumas coisas que aprendi de forma um bocadinho mais robusta, geralmente por ter interesse nelas. Quer dizer, eu gosto de história, gosto de saber alguma coisa de história, não tem nada a ver com o que eu aprendi de história no liceu. Não. Eu digo, quando eu aprendi história foi quando eu vi aqueles vídeos de YouTube. Eu, quando estava até ao 9º ano, até ao 11º ano, eu mal tinha interesse em história. De repente surge o YouTube com aqueles vídeos incríveis de 2 horas a explicar a história de Portugal, ou o que seja, a aprofundar, e eu adorava consumir aquilo. Deixa-me eu pôr isto numa perspectiva de economista. Até agora as escolas e as universidades especialmente faziam aqui ofereciam um cabaz de coisas, um bundle, que era: 1, transmitiam conhecimento; 2, desenvolviam competências nas pessoas e era um lugar de networking; e 3, davam certificação. Ora bem, o 1 tornou-se irrelevante. Como tu bem dizes, no YouTube, na internet em geral, está todo o conhecimento disponível, regra geral, de uma forma muito mais atraente do que assistir a um professor a falar para o quadro. O 3, a certificação, é cada vez menos importante, porque as empresas hoje em dia são capazes de avaliar as competências das pessoas, não precisam do carimbo de uma escola ou de uma faculdade. A parte de desenvolvimento de competências é aquilo que as escolas sempre fizeram mal. Sempre fizeram mal, ou não fizeram de todo. Ou acontecia de forma involuntária só porque a malta ia para o recreio a jogar a bola ou atrás das miúdas. Era aí que desenvolvíamos as competências. Assistir a uma aula não, é só se for tomar apontamentos. Não há mais nenhuma competência que se desenvolva nesse processo. Portanto,
estamos a viver um momento absolutamente anacrónico. Eu tenho dificuldade em explicar às pessoas o que é que se passa aqui ao lado, mas venham ver. Nós temos a porta aberta, venham visitar o TUM e a 42. E temos 42 em Lisboa e Porto e o TUM em Lisboa, Coimbra e Porto. Venham ver, venham perceber. Por exemplo, o TUM é giro, porque temos miúdos dos 12 aos 18 anos. Vêm para aqui aprender as áreas que eles escolhem ao seu próprio ritmo, de uma forma muito inovadora. E uma das coisas que choca toda a gente que vem cá visitar é que não se vê ninguém a olhar para o telemóvel. Porquê que eles não estão a olhar para o telemóvel? Estão a fazer uma coisa que os interessa, que os motiva, que os absorve. Nós olhamos... A história dos telemóveis na escola é um problema porque assistir a uma aula é horrivelmente mau. E se eu tiver no bolso uma experiência que é um bocadinho mais interessante do que aquilo, é claro que eu vou tirar o telemóvel do bolso. Mas nós olhamos para isto e dizemos, não, a culpa é dos miúdos que olham para o telemóvel, devíamos confiscar os telemóveis. E ninguém nunca diz, caraças, isto que estamos aqui a fazer é horrível. É horrível. Eu não sei, eu passei milhares de horas da minha vida sentado em salas de aula. Aquilo é uma experiência, e ainda para mais quando são, imagina, 5 ou 6 aulas seguidas. É insuportável. E hoje não há desculpa. O tema é que hoje, há 50 anos atrás, havia a desculpa de que esta era a única maneira de aprender. Nem sequer é verdade, porque, sei lá, o método Waldorf, ou o método Montessori, ou a escola moderna, não sei o quê, tem 100 anos, mas pronto, são caros. É caro fazer isso, não temos professores treinados, portanto, tem que ser aulas. Mas hoje não tem de ser. E, portanto, aquilo que era mesmo preciso que o nosso Ministro da Educação, o nosso Governo tivesse, era a coragem de dizer, vamos permitir inovação, vamos baixar a regulação, permitir um pouco de concorrência e veremos uma data de coisas a aparecer. Não são todas iguais. Porreiro, nós não queremos pessoas todas iguais. Os melhores vão se destacar e vão crescer, associando. Óbvio. Exatamente. E aproveita até, Pedro, acho que para fazer aqui a ponte, eu vou aqui citar-te de uma entrevista que tu deste à Visão, onde disseste: alguns estudos mostram que a taxa de retenção de conhecimento quando um aluno assiste a uma aula de 1 hora é de 5 a 10%. Há poucas atividades humanas tão ineficientes como esta. Fazendo as contas por alto, eu estive na escola cerca de 20 mil horas, o que quer dizer que desperdicei 19 mil horas da minha juventude. Eu aproveito para te perguntar, então, se voltasses atrás, se voltasses a ter uma oportunidade de reviver estas 20 mil horas, como é que tu gostavas então que tivessem sido estas 20 mil horas? Por exemplo, estás numa aula, em vez de teres aquelas 6 horas de aulas, o que é que para ti seria interessante? Eu acho, quer dizer, obviamente nós estamos a fazer o TUM e a 42 porque eu acho que são os melhores modelos de educação que conheço. O TUM podia ser feito para todo o currículo de matemática e de português e de física e de biologia. E achas que conseguíamos, ou seja, motivar os alunos? Como é que nós conseguiríamos... Ou seja, porquê que eles são motivados aqui? Quer dizer, o que é que motiva os alunos? Primeiro, saber que há um elemento da sua responsabilidade. Isto não há aqui um professor a dizer hoje tens que fazer isto, amanhã tens que fazer aquilo. Não. Eles sabem qual é o trabalho que têm de fazer e são eles que o gerem. E vão andar ao ritmo de cada um. Imagina, eu passei no liceu, em matemática tinha bastante facilidade. Porquê que eu tive que andar àquele ritmo? Porquê que eu não pude andar mais depressa em matemática? E se calhar era um nabo em geografia. Pronto. Se calhar podia não ter tido tanta geografia e ter mais história. Ou, mais uma vez, quando eu escolho qualquer coisa e quando a responsabilidade é minha e quando a forma de aprender envolve fazer coisas, eu fico motivado. acho que
nós vemos aqui no TUM, sou eu que escolho, agora quero estudar cinema e quero aprender cinema. Mas estou a aprender cinema, eu até posso estar a aprender teoria. Há muita teoria no cinema, não é? Como escrever um guião, como dirigir atores, como filmar qualquer coisa, etc. Mas eu estou a fazê-lo porque o meu objetivo é fazer uma curta-metragem. E quando eu tenho um objetivo que me interessa, que me apaixona, venha tudo. Achas que também é possível, então, em matemática, fisicoquímica, biologia, português, conseguirmos pôr o conhecimento de aprender para algo objetivo para eles pôr em prática? Claro que sim, claro que sim. E claro, óbvio, claro. Então, o que há de mais prático e útil do que matemática e português? Português, eu tive não sei quantos anos de português, foi uma seca descomunal. Hoje em dia, então com ferramentas de inteligência artificial, eu posso fazer coisas giríssimas, tipo escrever um livro. Hoje em dia tornou-se, está ao alcance de qualquer pessoa, a duas mãos, entre mim e a inteligência artificial. Embora cada um de nós escreve um parágrafo à vez. Ou queres fazer história, porque é que não fazemos um podcast entre o Vasco da Gama e o Velho do Restelo? Isso é possível hoje em dia. E com o português da época, já agora, e percebemos qualquer coisa, e se calhar usamos aí uma coisa para gerar um filme com as pessoas à época. Tudo isto é crescentemente possível. E que podemos sempre aprofundar cada vez mais. Lá está, o aluno depois é que faz o seu limite. Se ele quiser, ele tem o que tem que aprender, como pode também aprofundar muito mais. Fico muito curioso, mas o gajo, o que é que eles comiam na porcaria dos barcos daqui até à Índia? Deixa cá ver. Acho que uma boa experiência também é vermos, eu sei que tu também sabes que da 2 Hours Learning nos Estados Unidos, o modelo que eles estão a criar nos Estados Unidos, está toda a gente lá a falar deles, cada vez os alunos deles estão no topo de performance. Claro que também temos aqui, é uma escola cara. É uma escola muito seletiva. Eu levava isso ainda. Eu por acaso quero ir visitar, ainda não visitei, tenho curiosidade. Não tenho a menor dúvida de que nós queremos trazer elementos de inteligência artificial para a educação, para permitir personalizar, para permitir também que os professores tenham muito mais informação sobre os alunos e sobre o que é que eles precisam, onde é que têm que ser mais apoiados, para permitir aos alunos motivarem-se e chegarem tão longe quanto possível, mas não esquecendo que aprender é uma experiência social. Ninguém aprende sozinho. Nós, para darmos significado à aprendizagem, precisamos de colegas e de adultos de referência. Temos que criar uma experiência, e é por isso que eu, lá está, gosto do TUM, porque o TUM combina todos estes métodos atraentes de aprender, tem um tutor de inteligência artificial, mas também tem os nossos learning coaches, que são pessoas, cada um deles responsáveis por desenvolver uma relação empática com 25 alunos e conhecê-los profundamente bem e ampará-los quando é preciso, estimulá-los quando é preciso, ajudá-los a chegar mais longe. E esta mistura é aquilo. Portanto, eu continuo a achar, é preciso liberalizar, é preciso permitir que surjam novos modelos. E depois aqueles que vão vingar são os que conseguem articular de uma forma eficiente e atrativa o desenvolvimento da pessoa, para além do conhecimento, para além da minha capacidade de fazer o exame, também os meus valores, a minha capacidade de me relacionar com os outros, a minha capacidade de ser um elemento positivo para a sociedade. Cada vez mais isso é mais relevante. Houve um ponto em que realmente a inteligência era importante, decorar coisas era importante, mas hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos, estamos a baixar. Continuo a achar que é importante. Isso continua a ser. Porque se eu não souber factos, se eu não tiver teorias na minha cabeça, eu engulo qualquer treta que o ChatGPT me dê.
Eu para ser um bom utilizador, para saber fazer bem as perguntas e para saber utilizar os resultados, tenho que saber coisas, tenho que entender o que está ali a sair, porque senão, Sim, não. se eu não tiver e não souber fazer isto, sou inútil no processo, não é? Sem espírito crítico e sem capacidade mínima de Continuo a achar que conhecimento. temos de saber coisas. Eu tenho que ter uma ideia razoável da história do mundo, Baseado em factos. baseada em factos. Epá, senão estou condenado a repeti-la todos os dias. Quer dizer, uma parte muito grande das asneiras que nós ainda hoje fazemos politicamente é por não conhecermos história. Senão percebíamos que esta coisa rima, né? Não é? Não se repete, mas rima. Assim como todos temos de ter uma certa cultura matemática, de ciências, de literatura, de artes. Até porque o futuro, dentro em breve, nós vamos acabar com todo o trabalho chato, estúpido e repetitivo. Esse vai ser todo automatizado. Cada vez mais criar. Cada vez mais focar na criação. Quer dizer, quer do ponto de vista de trabalho, quer do ponto de vista recreativo, eu tenho que saber viver com a minha cabeça, não é? Não. Pode parecer assustador, mas lá está. Parece ser muito mais promissor e muito mais interessante para o futuro da nossa geração também poder trabalhar nesse tipo de ambiente. Claro que sim, quer dizer, se tu fores ver ainda hoje, a maior parte... imagina, uma seguradora. Metade das pessoas que lá estão a processar apólices e sinistros e papel dentro de um lado e eu faço uma coisa qualquer Muito mecanizado. e passo para o outro. E, quer dizer, mesmo não seja papel, que sejam fecheiros que andam de mão em mão, mas a coisa é super repetitiva o dia todo. Aquilo não sei, aquilo não se deseja a ninguém. E aproveitando só aqui para darmos um bocadinho de contexto, porque eu nem explorei muito o que é 2 Hours Learning. Mas, já agora, mesmo o trabalho de um professor, para chamar as coisas pelos nomes, é super repetitivo. Se eu estou a dar a mesma disciplina a 5 turmas, estou-me a repetir 5 vezes. Aquilo também é super absurdamente... E toda a burocracia que os professores têm. E mais a burocracia, mas mesmo isto de repetir, é treta a história de que o que se passa na sala de aula é uma relação empática com os alunos e que as pessoas conhecem muito bem os alunos e são capazes de apoiar este e aquilo. Não, eu tenho 30 marmanjos à frente, eu vou fazer a mesma coisa todas as vezes, escrever as mesmas coisas no quadro. Aqui... Depois há um plano para cumprir, há datas para cumprir. Está bem, mas porquê isto? Quer dizer, isto é inútil. É inútil. Lá está, como tu dizias, veja o filme. Veja o filme e vamos aproveitar. Em vez de ser uma aula, vamos estar a fazer aplicações ou projetos, ou vamos estar... ou vou estar eu aqui focado a ajudar os que estão com dificuldade e vou deixar os outros avançar. Se calhar há miúdos de 12 anos que são para andar à frente de um miúdo de 16 anos. Big deal. Porra, ainda bem. Vai ser bom para a sociedade ter este puto que é muito bom em matemática e que vai chegar muito mais longe que os outros. E que é super essencial. E se calhar há o outro que é muito bom em música. E aí, pegando, eu agora queria até falar um bocadinho dos professores, mas queria primeiro só dar o contexto da 2 Hours Learning e falar de que o modelo que eles têm é o aluno aprende entre 2, 3, 4 horas no computador, com um tutor... Pode ser 2 horas por dia. O objetivo é conseguir fazer em 2 horas por dia, aprende com o professor AI, aprende com vídeos e vai cada um ao seu ritmo. Aprende todo o currículo obrigatório e depois fica com o resto do dia disponível para ir aprender outras coisas, para se dedicar ao desporto, para se dedicar às artes, para ser empreendedor, para o que quiser. Ótimo. E não tem, e aqui um ponto também importante é que eles não têm anos letivos, ou seja, o aluno, se for avançando mais rápido, salta também mais rápido nos anos letivos. Mas acho que há aqui um ponto importante que tocaste e que eu queria também sublinhá-lo, que é, eles defendem, ou de alguma maneira eles estão a ir a um modelo em que não há professores. Mas tu falaste muito na importância de o professor também ser alguém que está a interagir com os alunos, que está a encaminhá-los, ou seja,
A meu ver, eu ia te perguntar aqui o que é que tu achas que é o futuro de um professor? Se calhar mais um learning coach, se calhar mais... O que é que tu acho vês? que sim, mas repara, nós somos uma espécie animal que evoluiu a viver em pequenos grupos, pequenas tribos. Eu sei que a coisa se complicou muito, mas a nossa maquinaria ainda está um bocadinho nesse estado de evolução. E em que nós aprendemos com elementos de colaboração e de competição, com role models, com modelos que queremos alcançar. Se nós pensarmos numa tribo primitiva, para nós é especialmente evidente, não é? Há uma data de miúdos que brincam uns com os outros, mas que cada um quer ser o mais forte, ou correr mais depressa, ou não sei o quê, e eu quero ser, quando crescer, quero ser como aquele caçador, ou como não sei o quê. No mundo moderno, todas estas coisas continuam a ser verdade. Os jogos são diferentes e os modelos a imitar são diferentes. Mas precisamos desses papéis. Agora, podemos usar muita tecnologia para nos ajudar a construir uma boa experiência de aprendizagem que escale. Mas continuamos a ter estas pessoas envolvidas. Agora, não é... Uma das coisas que me faz confusão é o professor querer limitar-se ao papel de repetir 5 vezes a mesma matéria em 5 horas seguidas. Não, nós precisamos de um professor que seja capaz de motivar e ajudar e criar uma experiência de aprendizagem motivante. E hoje um professor, acho que também, se calhar, é um pouco a realidade em Portugal, mas também é um pouco por todo o mundo, que hoje um excelente professor e um péssimo professor, na prática, têm a mesma carreira e o mesmo salário. Como é que achas que nós podíamos aqui dar algumas mudanças à profissão? Achas que seria possível? Ou estamos aqui um bocadinho ainda condenados no que está a acontecer? Enquanto os professores não quiserem... A história dos professores neste país é uma coisa fascinante para mim, não é? Os professores recusam-se a ser avaliados, que é uma coisa que não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça, primeiro, porque os bons professores deviam querer ser avaliados, não é? Ou são todos medíocres e ninguém quer ser avaliado, ou então... a outra razão porque não me cabe na cabeça gostava de perguntar aos professores se estariam dispostos a entrar num avião em que os pilotos não são avaliados. Ou ter uma operação com um neurocirurgião que não tenha sido avaliado. Acho que era... Perguntem-lhes. Gostava de saber. Ou então é porque acham que a profissão de professor não tem importância nenhuma e que, portanto... Sim, então tanto faz, qualquer cepo faz o papel e então não é preciso avaliar ninguém. Claro que tem que ser avaliados, claro que têm que ter incentivos, claro que temos que encontrar uma maneira de diferenciar os bons professores dos maus professores, até porque sabemos que isso tem um grande impacto. Mais uma vez, acho que a tecnologia pode ajudar a trazer consistência à experiência de aprendizagem em todo lado. Aqui no TUM temos uma plataforma digital. É óbvio que os learning coaches e os workshop leaders acrescentam a isso, mas há uma base que dá uma uniformidade à experiência para toda a gente. E isso é útil. E depois, se nós tivermos a tecnologia não só para o aluno aprender, mas sobretudo para dar informação ao professor para que ele saiba, como acontece aqui, em que eu vejo que aquele miúdo está com dificuldade nesta coisa, eu vou lá e posso ajudá-lo, ou aquele está a fazer uma coisa muito engraçada, eu vou lá e vou estimulá-lo. Isto é um trabalho muito mais rico do professor. Mais uma vez, não consigo perceber porque é que os professores são tão defensores do status quo, quando o status quo, segundo eles, é miserável. Este é um daqueles paradoxos me escapa, que eles dizem, isto é muito mau, mas quero manter tudo como está. Por favor, se está muito mal, embora tentar mudanças e experimentar coisas novas, vamos permitir que haja diferenças. Mas então achas que a longo prazo
mesmo no ensino, ou seja, no ensino tradicional, achas que há espaço para... Vês o futuro da profissão do... Não há espaço para o ensino tradicional, mas vamos lá ver. O ensino tradicional, como é hoje praticado, é anacrónico, é absurdo. Estamos a gastar recursos desmesurados numa atividade parva que não está a preparar as pessoas, os jovens para o futuro. Portanto, claro que não há espaço. Simplesmente temos grupos organizados muito interessados em manter o status quo e temos muita falta de imaginação coletivamente, porque os pais dizem, pá, mas eu passei o tempo todo naquela escola e os meus filhos têm que ser aquilo, não pode ser diferente. Que é uma coisa que também me surpreende, porque os pais olham para se passarem meia hora com o ChatGPT, dizem, o meu filho vai viver num mundo, ou o meu neto, sei lá ele como, eu quero equipá-lo para esse mundo, eu não quero equipá-lo para o mundo do século passado ou do século anterior a esse. Esta ideia de tornar os nossos filhos e netos à prova de futuro é fundamental, mas para isso temos mesmo que pensar que o modelo atual não está a prepará-los para isso. Acho que uma vez eu entrevistei o Vasco Pedro, o founder e CEO da Unbubble, o antigo founder e CEO da Unbubble, e ele disse uma coisa muito interessante, que é, nós olhamos muito para o mundo de uma forma linear, e é muito difícil olharmos para o futuro, porque o futuro não é linear. Até com tudo o que acontece, agora com tudo o que está a acontecer de tecnologia, o futuro acaba por ser exponencial. Por isso, até eu ia dar um dado que é, estima-se que 65% das crianças que estão hoje a entrar na primária, quando chegarem a 65% dos trabalhos, já não vão ser totalmente diferentes dos que são hoje. Ou seja, num gap aqui de 10, 15 anos delas, o futuro vai ser totalmente diferente. Por isso temos que estar a preparar algo exponencial, não linear. Mas eu não sei se é exponencial, se é linear, mas aquilo que para mim é evidente é assim, pensar que dizer, estuda muito, tem boas notas e vai tirar direito. Tornou-se uma estratégia suicida. A especialização a esse nível acho que vai perder todo o interesse. Pelo contrário, se nós dissermos, olha, vai, mas é aprender música e física, e sim, se gostas muito de direito, vai aprender também direito e vai até aprofundar um pouco mais disso. Pode ser que na interseção destas três coisas surja qualquer coisa de importante e relevante para alguém que vai usar ferramentas muito poderosas. Torna-se uma pessoa única. Torna-se uma pessoa única com valor, porque vai ter criatividade na interseção. Há um livro que eu adorei, que li há muitos anos, que se chama, não sei como é que é em português, mas que é As Ideias Têm Sexo. Mas a ideia muito simples é que cada ideia nova surge do cruzamento de duas ideias, de duas ou mais ideias. E, portanto, temos que ter um conhecimento especializado. Está no ChatGPT. Porreiro. Ainda não é muito perfeito, by the way, mas vai tornar-se muito perfeito, não é? Quer dizer, eu não estou a pensar só no estado atual das ferramentas, eu estou a pensar como é que estas ferramentas vão ser daqui a 3 meses, não é? Nem é daqui a 3 anos. Continuando como estão, vão ser muito boas, muito poderosas. Senão nós vemos ferramentas que compõem música, que fazem matemática. Hoje em dia, estas ferramentas fazem bem matemática. Já é simbólica, não é só numérica. Além de saberem factos de tudo e mais alguma coisa. Agora, eu também tenho que saber muitas coisas, mas sobretudo tenho que acrescentar qualquer coisa. Quer dizer, só para dar um exemplo, se calhar ridículo, até ao século XVIII, um ferreiro ter muitos músculos no braço era útil, porque ele tinha que dar com um martelo
num tal em brasa em cima de uma bigorna. A partir do momento em que surgiram ferramentas mecânicas, isso perdeu valor. Estamos a atravessar um momento desses, não é? Estar a treinar miúdos para os skills do século passado é suicida, é uma má estratégia. Aqui ou seja, vocês aqui na Shaken, eu admiro-vos imenso também por todo o trabalho que fazem, até como uma coisa que eu gosto muito que tu falaste foi designers de experiências de educação. Ou seja, nisso que tu estás a falar, se pudesses falar diretamente para quem possa ser os designers do futuro de experiências de educação, o que é que tu dás com bons conselhos para criar boas experiências educativas? Como é que se faz esse design? Como é que eu hei de tentar explicar isto? Nós todos fazemos compras. E há lojas em que dá gosto de fazer compras e há lojas em que é horrível fazer compras. Penso que têm toda esta experiência, não é? Nas que são boas, houve ali uma preocupação em desenhar a experiência de ir fazer compras lá. O atendimento, a luz, o som, o ambiente em geral conduz-nos a fazer as compras. Ou há hotéis em que é muito simpático ficar e outros em que é horrível ficar, ou há restaurantes que são muito bem feitos e estes são mal feitos. As pessoas que fazem bem cada um destes serviços, produtos, é alguém que pensa profundamente na experiência do utilizador. Se nós pegarmos, se nos lembrarmos do primeiro iPhone que apareceu, aquilo era absolutamente genial do ponto de vista do pensamento que estava ali por trás, em termos da experiência que o utilizador ia ter com aquele objeto. Nós, em muitos produtos e em muitos serviços, temos os melhores cérebros do mundo a pensar na experiência do utilizador. Menos na educação, em que dizemos, não, aí houve um macaco do século XVIII que descobriu a experiência perfeita e não se pode mexer nisso. A experiência perfeita é 22 aulas durante um semestre, cada uma de 1 hora e 20 minutos, e no fim há um exame. Isto é absurdo. É absurdo. Sei lá. Até as zonas, imaginem, coisas de alguma forma parecidas com a educação. Pensemos nas notícias, a informação. A informação se quiserem, é parecido com a educação, não é? A forma como nós recebemos notícias evoluiu brutalmente, não é? Do jornal impresso, à rádio, à televisão, hoje em dia as redes sociais e os próprios ferramentas da inteligência artificial. Mas isso foi na descentralização. Isso, ouvir música até o princípio do século XX era uma coisa que só se podia fazer ao vivo. Depois apareceu a rádio, e os discos, e depois apareceram os discos que foram melhorando, e depois tínhamos uma maquineta no bolso com montes de música, e hoje em dia temos o Spotify e ouvimos o que nos der na gana a cada momento. Nós devíamos ter dito há 100 anos atrás, não, ouvir música ao vivo é a única maneira, é a única forma, tudo o resto não está autorizado. É isto que nós estamos a fazer na educação. É ridículo. E acho que o Pedro deste um ótimo ponto, foi das notícias, porque das notícias nós, objetivamente, conseguimos ver como é que as notícias eram antes, o quanto havia poucos canais que controlavam como a informação era espalhada. De repente assistimos ao YouTube, ao Insta e ao TikTok. Há uma descentralização total. Pronto, mais uma vez, as pessoas têm que ter alguma educação para ser capazes de escolher. Exatamente. Pronto, tal como na educação. Aqui na Escola 42 nós não nos preocupamos em dar conteúdos. Os conteúdos, toda a informação está disponível na internet. E na verdade um dos skills que nós queremos que os alunos tenham é a capacidade de descobri-la e encontrá-la e saber distinguir a boa da má e saber usá-la.
já estamos aqui a chegar ao fim, mas eu queria até fazer se calhar quase que um mini apanhado de muita coisa que falámos aqui e torná-la assim um pouco até objetiva para este final, que é, ou seja, nós falámos muito sobre como é que deveria haver mudanças da parte dos alunos, da parte dos professores, da parte do governo, mas eu queria focar até que se pudéssemos agora... Desculpa, e da parte das famílias? Acima de tudo, têm de ser as famílias a exigir uma mudança. E é aí que eu não vejo ainda as condições, porque eu acho que as pessoas estão muito conformadas ou não têm a noção de que há alternativas possíveis. E a falsa sensação de que é gratuito. É que sai-nos, foi como o Pedro disse, no final do dia sai-nos caro. Sai-nos muito caro. Nós estamos a pagar muito, principalmente para a qualidade que estamos a ter no final do dia. E não é culpa dos professores, não é culpa dos diretores, é culpa de todo o sistema, que até nem é culpa, se caso, do Ministro da Educação, é culpa de todo o sistema que foi montado ao longo dos anos, muito difícil de destravar. Agora, é preciso, volto ao princípio, é preciso ter coragem, ousadia, visão, para mudar as coisas, para percebermos que o status quo é fraquinho e que podia ser muito melhor. Podíamos ambicionar a ter o melhor sistema de educação do mundo. Não é nada que não esteja ao nosso alcance. Agora é preciso estas doses de visão, de ousadia e de capacidade de implementação, de saber fazer. Então, e agora dizendo até mais objetivamente, a coragem, o que é que nós podíamos dizer que seria medidas de coragem no espaço de 1 ano e no espaço de 10 anos? Ou seja, em 2 cenários assim... Eu vou dar o exemplo das universidades, porque é um que eu conheço bem. Então, coragem, no caso das universidades, era fazer assim: acabamos com os clausos. Cada faculdade determina quantos alunos aceita. Acabamos com 80% da regulação que diz tudo ao mais ínfimo pormenor, quantas horas de aulas por semana é que isto e aquilo tem que ter, etc. Perceber que as pessoas não são burras, as pessoas vão atrás da qualidade, já temos muitas provas disso. Depois deixar de financiar as universidades e passar a financiar os alunos. Até podemos usar o mesmo concurso nacional de acesso que temos hoje, só que em vez de ser o concurso nacional de acesso às universidades, é um concurso nacional de acesso a um cheque que eu posso usar na universidade que eu quiser e que me aceitar. E depois, se houver universidades que não têm alunos, tem que fechar a porta. Epá, azar, mas isso acontece também nos restaurantes que não têm clientes. Exatamente. Também fecham a porta. E vamos promover o crescimento da boa educação. Mas aquilo que eu tenho a certeza é que se houvesse estes mínimos incentivos, depois obviamente também temos que mudar o modelo de governo das universidades, que é a coisa mais endogâmica que existe. Nós temos uma universidade, qualquer universidade, o reitor é eleito pelos seus professores e se calhar também por uns alunos e não sei o quê. Mas isto é ridículo, não é? Quer dizer, aquilo é um concurso de popularidade, aquilo não é, e nem leva a que a universidade preste contas para quem a financia, aquilo é tudo virado para dentro, é tudo virado para o umbigo. Portanto, temos que melhorar o governo das instituições, temos que lhes dar uns incentivos, que era o que acontecia se os alunos tiverem o cheque e a universidade para sobreviver tiver que atrair alunos. De repente, atenção, vale a pena aqui melhorar a minha oferta, não é? E se houver transparência, se as universidades tiverem que mostrar qual é a taxa de empregabilidade e quais são os salários à saída, de repente torna tudo muito mais... Traz aqui um elemento de concorrência. E se calhar aí as universidades até viam, isto se calhar até vale a pena investir para atrair mais alunos, ou até para atrair alunos estrangeiros, porque não? Porque também há muitos países pelo mundo fora que têm maus sistemas educativos. O caso da Nova SB em que nós trabalhamos é um belíssimo exemplo de uma escola que de repente, nos mestrados, entraram 1.600 alunos estrangeiros a pagar propinas de mercado. Eu lembro, a Nova, para mim até, eu lembro perfeitamente que eu estava a estudar Engenharia Mecânica, mas eu decidi que queria tirar o mestrado em Finanças. E eu fui estudar todas as faculdades da Europa.
e eu lembro-me de estar a ver as melhores e o preço da nova até, comparado com todas as do novo, É barato. era muito barato. Continua a ser muito barato. E está a atrair cada vez mas mais. é suficiente para que a escola consiga recrutar professores competindo com o resto das universidades a nível europeu. Ter ficado no top 5 até em finanças, não foi? Já não sei pelo menos top exatamente. 10, sei que o último mestrado de gestão, que é o maior de todos, ficou em número 4 do mundo. Em Portugal, nada é número 4 do mundo. Isto é indescritível. Ficamos a competir internamente e não no mercado global também. Eu acho que o caso da Nova devia ser estudado, mas depois devíamos ir nós todos pedir contas. Porque é que o Instituto Superior Técnico, ou a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ou seja o que for, ir lá perguntar porque é que vocês não fizeram o mesmo? Façam o mesmo. Sejam ousados. Há muita vontade do país de ter grandes instituições a nível mundial. Está à altura de sermos ambiciosos outra vez. O exemplo foi dado. Isto é possível. Com ambição, com ousadia. Claro. Mas nós não devíamos estar condenados à mediocridade. Falta-nos mais uma vez, se calhar, aquela vontade que outrora tivemos de querer ser os melhores. Mas temos tudo à nossa disposição. Inclusive é uma coisa que pode parecer muito intangível, mas que é muito importante. Portugal está na moda como não acontecia desde o início do século XVI. Há 500 anos, Portugal não estava na moda. E agora está na moda. Está na moda na América, está na moda no resto da Europa, está na moda no resto do mundo. Isto é um ativo extraordinário. Ir estudar para Portugal passou a ser uma coisa que faz sentido. Há 50 anos atrás, se calhar, fui estudar para Portugal, soava mais ou menos a dizer eu fui estudar para o Burkina Faso. Mas hoje, vou estudar para Portugal, é uma coisa razoável até para um americano. E no momento em que as universidades americanas deixaram de conseguir atrair alunos internacionais, estão a ter grande dificuldade em fazê-lo, há uma oportunidade gigantesca, há um mercado a abrir-se. A Nova deu o exemplo. A Nova SBE deu o exemplo. Agora, fascina-me que não seja seguido nem sequer pelas outras faculdades dentro da Universidade Nova. O IMS agora quer fazer o mesmo, a Faculdade de Medicina também mostra ali uns sinais de vida, mas tem que haver mudança. Mas a mudança, porquê que a Nova mudou? E isto também acho que é interessante perceber. Desde logo, porque nos anos 90 decidiu deixar de recrutar os seus próprios doutorados. Há muito tempo. Eu acho que foi para aí em 95. Até hoje é a única faculdade portuguesa que fez isto. É a única. Porquê que isto foi importante? Não só para acabar com todos os malefícios da endogamia, mas obrigou a escola a ir recrutar professores ao mercado internacional. E de repente tínhamos professores estrangeiros. Mas professores estrangeiros ensinam inglês. Então temos que ensinar inglês, mas de repente ao ensinar inglês atraímos alunos estrangeiros. E depois aparece Bolonha e liberaliza o mercado dos mestrados. Isto se calhar já vale a pena. Embora escalar, agora precisamos de um novo campus, vamos fazer um novo campus. Olha que engraçado, as empresas e as famílias e as fundações estão interessadas em apoiar-nos. Bora lá fazer isto. E de repente aparecemos em número 4 do mundo. A coisa é possível. E num curto espaço de tempo. Sim. Os resultados até foram... Os resultados parecem sempre num curto espaço de tempo, mas aquilo que eu vos estou a dizer é que isto se calhar começou as mudanças nos anos 90, mas hoje em dia, com o benefício da experiência, pode ser tudo muito comprimido no tempo. Se houver coragem. Mas não há coragem. Quem é que é o reitor de que a universidade diz, olha, agora vamos acabar com a endogamia? Ninguém. É muito difícil. Porquê? Porque está tudo ali cheio, instalado nas suas quintinhas, e os alunos que entraram no doutoramento e querem fazer toda a sua vida naquela universidade sem ter mundo, é medíocre
as nossas universidades, na generalidade, com raras e honrosas exceções, é medíocre. Mas enquanto nós não realizarmos isto, vamos continuar a ter mediocridade. E é isto que eu tento combater de alguma maneira. O exemplo da Escola 42 é extraordinário. Como é que em menos de 5 anos uma escola chega a uma área técnica absolutamente competitiva como a engenharia de software e de repente é a maior do país, tem mais candidatos do que todas as universidades, qualquer universidade do país, e os nossos alunos saem daqui para os melhores empregos cá e fora. É possível, mas enquanto nós coletivamente não apontarmos o dedo às pessoas e lhes dissermos assim, desculpa, porquê que não estás a fazer isto? Enquanto nós coletivamente aceitarmos a mediocridade, fica toda a gente no conforto de não fazer nada. Porque é quase mais confortável não arriscar do que arriscar e ter Claro que é. ser visto como um maluco. Se eu ainda para mais sou eleito pelos meus professores, os meus professores não querem mudar nada, porque é que eu vou fazer isto? Para que é que eu vou arriscar? Se não há nenhuma pressão para o fazer. O caso que é curioso, estranho, no exemplo da nova SBE, é como é que esta pequena escola soube impor-se a si própria regras mais exigentes do que o que lhe era exigido. Sim. Como é que conseguiu fazer essa... E a razão é porque foi uma escola que foi formada no fim dos anos 70 com uma série de professores, em que os professores iniciais tinham todos estudado nos Estados Unidos, ou quase todos, e portanto traziam ideias de que isto não tem que ser como a faculdade em que eu andei. Isto pode ser diferente. E rematando aqui para a última pergunta, Pedro, que era, e acho que toca aqui um bocadinho nesse ponto, que é, a mensagem deste podcast é que a educação criou o futuro, mas quem é que cria a educação? Eu pedi-te para falar só diretamente para quem pode criar a educação e aqui o futuro da educação, e pensar assim, quais é que achas que para ti são os pilares essenciais deste novo paradigma, deste novo futuro da educação? O que é que achas que são os pilares mais essenciais para ter em conta? Eu não tenho a presunção de saber qual é o futuro da educação. Acho que estamos a fazer os melhores projetos de educação que eu conheço, mas obviamente que outras pessoas saberão fazer coisas tão boas ou melhores. Portanto, aqui que eu acho que é fundamental é permitir a concorrência, permitir a diversidade, melhorar o governo, criar incentivos corretos e ver o que é que sai daí, que é o que acontece em todas as indústrias. Se nós tivéssemos regulado toda a indústria da música, como fazemos na educação, nem sequer a rádio tinha havido, quanto mais o Spotify. Temos que confiar um bocadinho mais na iniciativa de diferentes pessoas que vão tentar fazer o melhor possível para atrair alunos, para produzir alunos com sucesso. E vão surgir diferentes modelos e se calhar em equilíbrio não há um modelo. Se calhar em equilíbrio vamos descobrir que há 3 ou 4 modelos que servem a alunos com perfis diferentes. Não há o one size fits all. Não ouvimos todos a mesma música. Não nos interessamos todos pelos mesmos assuntos. Não lemos todas as notícias da mesma maneira. Sejamos um bocadinho ousados nesta história toda, que é o que falta. Ou seja, temos que libertar o sistema também, libertar ao máximo toda esta... Porque lá está. Se nós insistirmos com o Ministério do Pão, a única coisa que vamos ter é uma mediocridade de uns cacetes brancos servidos a toda a gente e que até são meio duros e comparado com o resto do são mercado. Caríssimos. São caros de uma maneira insidiosa porque não é o preço do pão que nós vemos afixado, é o preço que pagamos nos impostos de forma oculta. Pedro, muito obrigado por este podcast. Ficaram tantas perguntas por fazer, por isso claramente que vai haver o convite, pelo menos de uma parte de dois. Eu tenho sempre
Tenho sempre imenso gosto. Obrigado.